Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, o meu nome é Bárbara, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Esse vídeo é um assunto um pouco diferente de tudo que eu venho falar aqui, mas eu gosto de compartilhar as coisas por qual eu tô passando, principalmente quando eu acho que pode ajudar alguém. Então, hoje eu vou falar sobre a minha trajetória com a endometriose, como foi descobrir, até o ponto da cirurgia, que eu fiz há 3 dias. Então eu tô no 3º dia, hoje é domingo, eu operei na quinta-feira. E contar um pouco como tá sendo, como foi, até porque uma coisa que ficou muito clara pra mim é o quão a endometriose é diferente para várias pessoas e o quão difícil é, às vezes, esse diagnóstico. Hoje a gente fala mais disso. Muita pessoa, eu descobri assim, muitas pessoas, tanto conhecidas como pelo Instagram e etc, que te passaram por isso, já passaram por cirurgia ou que passam pela endometriose. Muitas conversas sobre a questão de fertilidade, sobre ter filhos e etc. Então eu quero conversar esse papo com vocês. Hoje eu me senti um pouquinho melhor pra não vestir um pijama. Depois do banho colocar uma roupinha, secar o cabelo e ficar bem, começar a melhorar. Ainda é difícil, vou contar um pouco dessa recuperação, mas vamos começar lá de trás. Pra mim, os primeiros sintomas começaram em dezembro de 2021, então há um pouco menos de um ano atrás. Foi em dezembro de 2021, do nada, que eu tive a primeira cólica menstrual. Eu nunca, na vida inteira, nem adolescente, seja tomando pílula ou não tomando pílula, seja qualquer situação, eu nunca tive cólica menstrual. Nunca. Nunca nem sabia o que era isso. Então, primeira vez que eu tive, eu falei, nossa, estranho, mas ok, faz parte. E achei que podia ser alguma coisa normal. Por que eu achei que podia ser alguma coisa normal? Porque foi o mês que eu tomei a segunda dose da vacina. Sabemos qual. E desde que eu tinha tomado a primeira dose, o meu ciclo bagunçou muito. E isso foi uma coisa que muita gente passou por isso. Então eu era uma pessoa, além de não ter cólica, eu era um ser iluminado. Além de não ter cólica, eu era muito regular. Perfeitamente regular. E eu não tomo nada de nenhum hormônio, nada. Nem anticoncepcional hormonal, não tomo nada. Então assim, eu era muito regulada, sempre fui. E não tinha nada disso. Então começou a bagunçar quando eu tomei a primeira dose e depois a segunda dose também. Quando eu tomei a primeira dose e a segunda que começou a bagunçar, conversei com alguns médicos, eles falaram que era super normal e super comum, que voltaria ao normal. Então eu achei que essa cólica veio junto com aquilo, entendeu? Eu achei que era uma coisa ali que ia melhorar. Só que aí eu tive em dezembro, eu tive em janeiro, eu tive em fevereiro, eu tive em maio, e eu fui tendo, e foi ficando cada vez pior. É uma dor, não é uma cólica, tipo, tô com cólica, eu preciso ficar deitada. É uma dor que eu chorava, urrava, tipo, gente, era assim, muita dor. A dor começou no primeiro mês pequeno, mas a cada mês foi piorando. E eu realmente, assim, tremia. Eu ia pro banheiro quando eu tava menstruada, eu ia no banheiro assim, chorando de dor. Tudo doía tudo, eu irradiava a dor. Parecia que alguém tava com uma faca dentro de mim, assim. Era uma dor horrível. E aí, eu lembrei que durante a pandemia inteira eu não tinha feito um check-up. Eu fiz vários check-ups. Tanto que eu retirei um nódulo de seio na pandemia, que eu tinha que ficar acompanhando. Fiz vários check-ups, mas eu não fiz um check-up ginecológico. Então fazia 2 anos que eu não fazia um check-up ginecológico. E eu falei, sabe o que? Tá na hora de ver isso, não tá normal. Não é só uma cólica. Mas me demorou 6 meses, porque eu fiquei nessa de é normal e vai passar. E aí a gente tinha uma viagem, foi a viagem da Europa que a gente fez, então eu acabei marcando os médicos pra volta, marquei o médico antes da viagem, fiz os exames, fui viajar, voltei, e médico vai pra cima, pra baixo, e aí eu fui numa ginecologista, que era nova, que me indicaram, que eu gostei muito dela, e ela me pediu esse check-up, assim, da vida, não só ginecológico, mas tipo, da vida, e foi quando a gente tomou alguns sustos. E aí é por isso que hoje eu sou assim, eu dou graças a Deus que é endometriose.
Mas a gente tomou alguns sustos, porque como eu contei pra ela que eu já tinha tirado um nódulo do seio, e eu já contei pra vocês, quando eu tirei, faz um ano já, no final era benigno, mas antes da gente fazer a biópsia completa, tinha um risquinho ali de ser alguma coisa ruim, por isso a gente resolveu tirar. Quando eu contei isso pra ela, ela falou, vamos fazer todos os check-ups, inclusive de marcadores, para câncer, etc. Em 2 exames de marcadores para câncer, um que é mais indicado para marcador de câncer no ovário, um que é mais indicado para marcador de câncer de mama, deram acima do normal. E aí, né, você ficou tipo... Aquela dor que eu tava, eu sinto outro nódulo que surgiu nesse seio, então a gente não sabe, não dá pra saber se na hora de tirar ficou algum resquício que cresceu ou se é um novo nódulo, mas eu tenho um outro nódulo nesse seio que a prescrição médica era acompanhar, e é normal, quando você tem um, você tem outro, etc, e é comum ter nódulos no seio, não é nada fora do normal, e o meu primeiro era benigno, então tudo normal, mas eu tinha esse nódulo, mais um exame de marcador de câncer acima do normal, e a dor que eu tava tendo no período menstrual e o marcador de câncer no ovário, a gente ficou assim muito assustada. Eu fiquei muito assustada, muito, enfim, não assustada no sentido desesperada, porque eu sou do tipo, se tem um problema de saúde, vamos ver o que dá pra fazer e vamos tentar resolver. Mas eu fiquei muito tipo, ai, que bom, sabe, assim, no sentido de, não gosto de reclamar da vida, mas no sentido de que eu tava com muita coisa acontecendo, eu sou uma pessoa que faz tudo há muito tempo, e talvez isso seja um sinal pra eu parar, mas a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, eu não tenho tempo pra isso. Na verdade, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, meus pais, se eu tiver alguma coisa, meus pais vão morrer do coração. A minha primeira preocupação foi com eles. E a minha segunda foi, eu realmente não tenho tempo pra ter algo assim, o que é algo muito egoísta de se pensar, mas eu tô sendo bem honesta aqui. Enfim, voltei na minha médica e falei, devo ir pra algum especialista? E ela falou, olha, vamos esperar. Tira todas as vitaminas, porque eu sempre sou uma pessoa que toma, tipo, muito suplemento, vitamina e etc. Tira todas as vitaminas e vamos repetir o exame daqui um mês. Só que assim, porque tem alguns biotina, que é pra cabelo, tem várias coisas que podem alterar esse exame. Mas assim, na minha cabeça, eu tipo, beleza, vou tirar, torcendo pra que não seja nada. Mas a dor era tão grande que fazia sentido essa ideia de que era alguma coisa mais realmente pesada que eu tava passando. Porque era muito grande. E nisso, eu passando por isso, e dor, e chorando. No meio período menstrual, eu não conseguia sair de casa, gente. Então, tipo, eu não conseguia trabalhar uma semana porque eu tava chorando de dor. E aí a gente repetiu os exames. Esse mês foi o mês mais longo da minha vida. Até então não tinha contado pra ninguém. A única pessoa que sabia era meu marido. Então o Davi sabia, mas eu não tinha contado pra ninguém. Contei depois no final pra algumas amigas. Mas não contei pros meus pais. Eu já contei isso aqui. Eu sou daquelas que precisa saber o que é antes de sair falando pra todo mundo. Então se eu não contei no YouTube, no Instagram antes, é porque assim, eu não contei nem pros meus pais, porque eu não gosto de desesperar as pessoas. E aí fizemos os exames e graças a Deus os exames abaixaram, e aí a gente fez uma ressonância, e aí a gente fez outros testes e não era nada daquilo, e realmente a única coisa que ficou foi a endometriose, que já era também uma suspeita da médica. Isso a gente começou a fazer os exames mais profundos para endometriose, então o ultrassom com preparo intestinal, que é bem chato, uns outros exames, eu fiz tantos exames ginecológicos, que eu nunca vi na vida, que assim, se você acha que um exame ginecológico tira a dignidade, eu não tenho mais dignidade nenhuma, porque eu fiz assim, tanta coisa que eu nunca ouvi falar na vida, que eu já chegava lá nos lugares em casa, com a pé pra cima, já não tava achando nem um pouco desconfortável de tanto que eu fiz. Eu fiz assim, nesse ano eu devo ter feito mais de 50 ultrassons, e aí vocês vão entender por quê. Enfim, então eu fiz todos os exames e realmente confirmou a endometriose. A minha ginecologista, ela opera endometriose, mas ela não é especialista em endometriose, então a gente resolveu procurar especialistas e aí me indicaram 2 que são super bons aqui em São Paulo. Eu acabei marcando com os 2, só que na primeira consulta foi com um médico, Dr. Maurício Abrão, que minha amiga indicou, que ela estava fazendo tratamento de endometriose com ele, no caso dela não era cirúrgico,
mas ela me indicou ele, e aí ele, por agenda, foi o primeiro desses dois que eu fui, só que eu gostei tanto dele que eu acabei cancelando o segundo e acabei ficando com ele. Então conversei com ele, e o que era a minha endometriose? O que era a minha endometriose? A minha endometriose, ela tava em vários pontos já da parte reprodutiva, mas ele não tinha ido para outros aparelhos, porque ele pode ir para a bexiga, para o intestino, e ali é um caso cirúrgico muito maior. A minha endometriose, ela estava concentrada no aparelho reprodutivo, que é um pouco mais fácil, que é mais fácil, na verdade, a cirurgia, porém com muitos focos. Então, na situação que estava, tinha uma grande chance de crescer para outros e se tornar uma cirurgia mais importante. Então, era o momento ideal para fazer a cirurgia e não esperar mais. Muitas pessoas com endometriose, pelo que eu entendi do meu médico, podem ficar sem a cirurgia, só fazendo tratamento para melhorar a qualidade de vida. No meu caso, esse era o risco. E o outro questão é a questão da fertilidade. Então, eu já tenho 31 anos, eu sou casada faz 4 anos e ter filhos é uma coisa que faz parte dos nossos planos. Eu me considero nova, então eu sempre achei que estava tudo bem, posso esperar mais um pouco, mas até tomar esse susto, né? E vocês sabem que quando eu tava naquela questão da suspeita de ovário, etc., do câncer de ovário, eu tive esse medo de que talvez eu nunca poderia ter filho, e era uma opção, poderia ser algo a acontecer. E aí eu percebi o quão também a gente às vezes faz planos tipo, eu quero, mas não agora, e a gente não tem noção que às vezes não depende de nós, não é tudo a hora que a gente quer e etc. Enfim, pela questão de engravidar, eu também estava com um nível dos meus focos de endometriose muito grave para infertilidade. E muito, assim, numa situação que 80% de chance, não existe um número, mas grandes chances de abortos espontâneos, mas por causa dessa condição. Então, a minha fertilidade, a minha capacidade de segurar uma gravidez, não uma fertilidade, mas a minha capacidade de segurar uma gravidez estava em risco, e a minha qualidade de vida estava em risco, e eu estava no risco de precisar de uma cirurgia maior depois. Então foi quando o médico falou assim, olha, vamos operar assim que possível, e por isso explicou tudo, todos os exames, etc. E aí a gente marcou. Isso foi faz 2 meses, e a gente só fez agora porque ele me deu a opção. Então ele falou, olha, você é nova, não é necessário, mas se você quiser a gente pode, mas eu preciso te dar essa opção. Não é uma coisa tipo, é recomendado que você faça, é literalmente uma opção. Se você quiser ou não vai mudar nada, mas você pode congelar óvulos ou embriões. Então o óvulo é da mulher, o embrião é o óvulo já fecundado pelo homem, no caso o marido, né? Como você já é casada, eu posso te dar a opção de congelar embriões ou congelar óvulos, se você quiser, antes de fazer a cirurgia. Porque se você tiver uma dificuldade de engravidar lá na frente, a cirurgia pode ter um risco muito baixo, mas pode causar alguma coisa. E se tiver algum problema, se lá na frente você precisar de alguma coisa, você já fez esse congelamento, você já tem esse recurso, esse seguro mais nova, porque quanto você tá numa idade boa, então quanto mais nova fizer, melhor. Não significa que as pessoas com endometriose têm dificuldade de ovulação, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é dificuldade de segurar a gravidez que pode atrapalhar, enfim, esses planos futuros. Então, se isso demorar, se o tratamento demorar e etc, e lá na frente, se você tiver um pouco mais velho, você pode ter uma dificuldade de engravidar que talvez você não tenha hoje. A gente vai tratar tudo, vai ficar tudo bem, mas se você quiser, você pode fazer isso. Não, por que ele falou pra mim que não era obrigatório fazer, que era uma escolha? Por causa da minha idade. Se eu tivesse talvez mais que 35 anos, ele teria forçado aquilo. Então eu teria até os 35 anos pra tranquilamente tentar engravidar naturalmente, etc. E se eu ficasse 6 meses tentando engravidar naturalmente e não engravidasse, aí sim eu poderia fazer um tratamento para uma FIV, etc. Porém, ele falou, se você já pensa nisso, por que não fazer agora, se você quiser? Eu falei, doutor, o que você recomenda? Ele, não posso dizer, é só um seguro.
Assim, não é necessário, mas é um seguro que eu sou obrigada a te mostrar, porque lá na frente você pode ir a um outro médico e falar, putz, por que eu não fiz isso antes? Eu falei, doutor, se fosse a sua filha, o que você faria? E aí ele falou, eu falaria pra congelar sim. Então, a gente fez isso, a gente congelou. Foi uma experiência bem difícil, assim, eu acho que tá pior que essa cirurgia, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo contando sobre isso. Talvez eu faça, vou fazer um vídeo só sobre isso, pra esse vídeo não ficar muito longo. Mas eu fiz a aspiração de óvulos, vou fazer um outro vídeo que eu vou contar como foi, como eu me senti, como que aí eu acho que faz parte aí desse assunto e pode ajudar outras pessoas, como eu me senti, qual foi o resultado, quantos que deu, etc. Vou fazer outro vídeo sobre isso. Mas foi aí que a gente fez, então, antes essa questão, então eu fiz antes a aspiração e o congelamento dos embriões, e aí eu esperei um mês, que precisava para a cirurgia, na verdade um pouco menos de um mês, foram 3 semanas, e aí na primeira data a gente já marcou a cirurgia. Então foi essa semana, eu internei na quarta-feira no hospital. Na quarta-feira fizeram um preparo intestinal, eu fiquei, na verdade, 4 dias tomando só líquido, então eu já fiz um preparo para caso na hora da cirurgia, se encontrasse algum foco no intestino que a gente não tinha encontrado por exames, se precisasse ir operar, mas não tinha nada, então não precisou. Então eu fiz o preparo intestinal a semana inteira, sem comer nada. Quarta-feira eu fui internada, quinta-feira eu entrei pra cirurgia, eu operei de manhã, foi super rápido, saí super bem. A cirurgia é uma laparoscopia, então é através de vídeo. Eu tenho a foto aqui de quando eu saí, que eu tava eu tava plena, me achando o máximo, porque eu não tava sentindo nada. E vocês podem ver que tem um buraquinho e depois tem 3 embaixo. Eu tô de vestida, não dá pra mostrar, mas é 1 no umbigo e 3 embaixo. Então são pequenos furinhos que fazem, 1 pelo umbigo mesmo e 3 embaixo. E por ali entra tudo que precisa e o estrago é feito só lá fora, só lá dentro, não tem um corte lá fora. Então, visivelmente, você tá muito bem, você fala, não foi nada, mas na verdade mexeu muito lá dentro. Eu ouvi a comparação no hospital que é um corte profundo, como se fosse uma cesárea, na verdade. Não é um corte alto, largo, mas é um corte profundo que entre várias camadas até chegar no útero e em outras coisas. Então, mexe muito com você lá dentro. Então, é uma recuperação muito difícil. Por que também é uma recuperação muito difícil? Eles enchem... Eu tenho uma cinturinha muito fina, sempre tive, mesmo acima do peso, nunca tive barriga, eu tenho cintura muito fina. E eu tenho mais gordura na perna, enfim, cada um tem seu formato de corpo. E eles enchem, tipo, independente da sua cintura ou não, eu comentei que é muito fina por causa de outra questão, mas independente do seu tamanho e etc, eles enchem a sua barriga de ar para dar espaço para manipular tudo que eles precisam lá dentro. Então eles enchem de ar aqui. E eles desenchem de ar, mas fica esse ar, não é um ar tipo um ar que tá no seu intestino, que vai sair como, vai virar gases e tá tudo bem e vamos aí. Tipo, é mais difícil que isso, esse ar fica aqui. E esse incômodo desse ar que fica na sua barriga, eu tenho mania de... Eu não posso fazer exercícios abdominais por 2 meses. Eu tenho mania de contrair o abdômen quando eu tô de pé. Quando eu tô em pé, eu tenho mania de ficar com o abdômen contraído. É uma coisa que eu me ensinei pra ter a barriga mais fininha. Então, eu treinava isso lá atrás, de tipo, sempre segurar a barriga pra dentro, entendeu? E manter o abdômen contraído. E isso sempre me ajudou a ter uma cintura mais fina e ter uma barriga mais fininha. Só que virou um hábito. Então, eu tenho mania de contrair o abdômen. Eu não posso contrair o abdômen, principalmente pela cirurgia, não só pela cirurgia dentro, que não posso fazer nenhum exercício de abdômen, quanto pelo ponto que eu tô no umbigo, então eu não posso. Então isso tá me incomodando absurdo. Porque o certo é eu estar sempre relaxada e não fazer esforço abdominal, mas eu estou acostumada naturalmente a sempre fazer, tipo, vai pegar uma coisa, não que eu tô pegando muita coisa, sabe? Vai pegar uma coisa, na hora de virar, eu tenho mania de contrair o abdômen, então isso tá sendo muito difícil pra mim. É uma coisa que eu nem imaginei, nem pensei, assim, nem sabia que ia acontecer. Descobri agora, né, fazendo. Mas eu percebi que, tipo, eu realmente percebi que eu realmente criei esse hábito. Então,
isso eu não tô podendo fazer, então tá sendo muito difícil, porque eu esqueço e faço. Então essa tá sendo a pior parte. E aí, não poder segurar o abdômen, ter que relaxar, que eu não tô conseguindo relaxar naturalmente, tô tentando aprender de novo a ficar relaxada. E aí, com esse gás que tá dentro de você, então sua barriga ela fica um pouco pra frente, não muito. Em mim não ficou muito, tem gente que fala que tem uma distensão absurda, em mim não ficou muito, mas um pouco pra frente, só que ela fica dolorida. Então, tipo, você sente aqui, como se tivesse um gás aqui, como se fosse gases mesmo. Mas não é tipo assim, você toma um Luftal e sai, porque o negócio tá inteiro em você, não tá no trato intestinal, então vai demorar muito pra sair. Demorar muito pra sair assim, não é uma coisa simples, você vai tomar um Luftal e saiu, entendeu? É um negócio que tá ali em torno de você. Então você tem os cortes internos que doem, os 3 embaixos aqui não doem, os 3 cortes menores, mas o do umbigo dói pra mim, na minha experiência. Essa dificuldade que eu tenho que lembrar de soltar o abdômen, eu esqueço, e aí dói, aí eu vejo que eu tô fazendo esforço, então não pode. E tem que ficar parada em casa, que eu tô, tipo, literalmente assim, eu tô sentada agora, mas já eu vou voltar e vou dar uma deitada, e a única coisa que eu tô fazendo é caminhada, que tem que fazer caminhada. Então, assim, não é uma dor, uma sofrência essa cirurgia, pra quem já me perguntaram muito no Instagram, mas são vários incômodos que você precisa cuidar ali pra você se sarar bem, entendeu? Então, tipo, não fazer esse esforço aqui, cuidar do curativo, não pode deixar molhado. E essa questão de não ter muito pouso pra dormir, porque você não pode fazer esforço abdominal, não pode ficar baixando, pegando nada por causa da coisa. Então, não é tão dolorida. Às vezes dá dor, eu tô tomando remédio pra dor, então com o remédio pra dor eu sinto que a dor fica controlada. Ela é um pouco dolorida, mas não é tão dolorida, ela é muito incômoda, é uma sensação muito estranha. Parece que tá tudo se mexendo dentro de você, e tá cheio de corte dentro de você, então é uma agonia. Bom, eu tô bem feliz que eu fiz a cirurgia. Eu acho que a minha qualidade de vida vai melhorar muito. Eu só tinha dor no período menstrual, isso é um ponto muito importante. Poderia ter me levado anos pra descobrir o que era, que eu realmente falei, não, eu vou atrás, vou fazer. Mas a maioria das mulheres, pelo que eu li, elas têm dor em momentos normais, não tá fazendo nada, tá com dor. A maioria das mulheres tem dor quando tá tendo relação. A maioria das mulheres tem dor em 1000 períodos, e eu não tinha essa dor. E o meu médico estranhou muito com isso, que ele falou assim, como, pela situação que você tá aí, nos seus exames, você não sentia dor, só sentia dor no período menstrual. E foi aí que, conversando, a gente descobriu, eu não sabia, mas um dos tratamentos para endometriose é a alimentação e cuidar, enfim, para você melhorar a qualidade de vida. Então, tem outros tratamentos, outras coisas que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida além da cirurgia. E a recomendação mais importante do meu médico, que é nutricionista que trabalha com ele, para quem faz esse tratamento, é não comer glúten. Porque o glúten piora essa inflamação e traz mais dor para as mulheres que têm endometriose. Então é uma recomendação para melhorar a qualidade de vida. E eu estou comendo glúten há mais de 2 anos. Então, assim, sem querer, já por ter hábitos assim, eu estava já tratando os meus sintomas de endometriose. Então, provavelmente, se eu não tivesse comendo, eu ia ter sofrido muito mais com dor. Pode até ser que eu teria descoberto que era endometriose antes, porque ia fazer mais sentido com aqueles sintomas do livro mesmo de endometriose. Mas eu só tinha dor no período menstrual. Então, isso é uma coisa bem diferente. A maioria das mulheres tem dor em outros momentos. E isso me dá mais ânimo de manter meus hábitos saudáveis. Eu, obviamente, já ia manter, mas perceber que, querendo ou não, eu tô com o corpo menos inflamado, sofrendo menos e, enfim, sentindo menos os sintomas que eu poderia ter sentido. A endometriose não tem cura, tá, gente? É uma última coisa que eu devo dizer pra vocês. Então, essa cirurgia não significa que acabou o meu problema. Ela pode voltar. Ela deve voltar, talvez em menor grau, talvez em etc. E o que a gente precisa é acompanhar e ir tratando, principalmente no período
de fertilidade, que você quer ter filho, etc. Que, né, na idade que eu tô, provavelmente todo mundo, a maioria das mulheres que passam por endometriose tem isso na cabeça. Então, é um acompanhamento que eu vou continuar fazendo. Vou seguir todas as orientações de cuidados com a vida, de bem-estar mesmo, continuar não comendo glúten, continuar não fazendo nada, porque sem querer, isso me ajudou muito. E é isso, se vocês têm alguma pergunta, deixa no comentário sobre a minha experiência que eu vou responder pra vocês. Não vou falar muito da... Eu tô com um pouco de dor aqui. Eu tô com um pouco de soluço, não sei se vocês perceberam. Não falei muito da questão médica e como que é, etc, porque, enfim, não entendo tanto. Eu confiei muito no meu médico, aprendi o suficiente pra entender o que tava acontecendo comigo, mas não quero generalizar nada, vou falar alguma besteira sem saber. Espero que eu tenha ajudado a ouvir algumas de vocês. Vou fazer um vídeo sobre meu congelamento de embrião. E é isso, até a próxima. Para todas vocês que vão operar, que me mandaram mensagem, espero que a cirurgia de vocês seja perfeita, que dê tudo certo, que sua recuperação seja muito boa, cheia de mimos e bem gostosa, bem curtir, ficar em casa quietinha e sem muitas dores. Beijos!